Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, estratégia e governança. Olá pessoal, nessa videoaula que a gente vai tratar a respeito da ética nos dados, ela é a segunda parte então da governança de dados, que faz parte da semana 6 da nossa disciplina. No estúdio da Univesp, a professora Bruna Avelhan está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Governança de dados, a ética nos dados. Iniciando, primeira coisa, né? A gente viu anteriormente a respeito de legislação, da necessidade de adequação das empresas a respeito da governança de dados com relação a isso, mas também tem uma questão ética a respeito dos dados que são coletados e os dados que são originados por meio da interação entre os usuários, né, das diversas ferramentas e como que eles vão ser utilizados e quais as implicações a gente vai ter no uso desses dados para a vida das pessoas, né? Então, entram questões que tem um aspecto mais complexo, né? Que, mais uma vez, eu já venho falando, né? Falei na aula anterior, é um assunto que será cada vez mais debatido, então é importante da gente entender um pouquinho do que a gente fala quando a gente fala de ética nos dados, né? Na governança de dados. Então, a governança de dados deve estender seus corpos de conhecimento em direção a um patamar que trata a ética no uso dos dados. Conceitos como Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, ciência de dados potencializam a relevância do tema, uma vez que teremos um volume maior, mais variado e mais difuso de dados de clientes, empregados e etc., né? Então, a gente está falando de aplicações que a gente nem sabe qual o efeito que terão ou qual é o impacto que terão na vida das pessoas, porque isso está começando a ser comum ou se massificar e ter uma presença mais preponderante no dia a dia das pessoas, né? E é importante a gente entender que, especialmente com, né, o Big Data, com a Internet das Coisas, com a inteligência artificial, muitas decisões a respeito de atividades e atitudes ou critérios que são estabelecidos pelas empresas para decidir alguma coisa a respeito de um usuário, vão se utilizar desse tipo de ferramenta que usa um volume muito grande de dados e que também tem certa autonomia na forma como processa e entrega o resultado, né? Então, para a gente iniciar, o que é ética, né? Ética é aquele conjunto informal, ou seja, a gente não tem algo escrito, né, do que é ser ético ou não ético, tá? De regras que nos leva a discernir entre o certo e errado, que é uma fronteira muitas vezes que é difícil de definir, né, entre o que é certo, o que é errado, o que é ético e o que não é ético. Nesse sentido, difere da legislação, que aí sim a gente codifica, a gente escreve, né, tá escrito o que é e o que não é, mas também difere de religião, embora a legislação e valores religiosos possam ajudar na lapidação de conceitos éticos. Obviamente que valores humanísticos, valores religiosos, no sentido de valor que as pessoas têm e a forma e a conduta adequada que a gente deve ter com as pessoas, as questões, né, religiosas ajudam, os valores religiosos ajudam muitas vezes a gente criar o filtro, né? Mas é difícil realmente da gente
ter uma certeza absoluta de que o que é e o que não é ético, né? No entanto, o que é importante de lembrar, especialmente quando a gente está, né, enquanto gestor e representando uma organização, é entender que o conceito-chave na ética dos dados é o conceito de fairness, que significa uma aplicação ou tratamento imparcial ou um comportamento sem favorecimento nem discriminações, né? Então, a neutralidade, tá? Então, você ter um tratamento igual, independente de características que as pessoas tenham que as diferenciam. Quais são os fatores éticos sobre o uso de dados, né? Quais são os aspectos, pensando em governança de dados e em ética, que a gente precisa observar quando a gente está tratando desse tema? Alguns fatores, então, que são importantes é a propriedade dos dados. A gente falou, né, tocou a respeito disso na aula sobre a LGPD, né, quem é o dono dos dados. Então, é importante sempre ter noção de que, né, os dados que a gente cede, né, a propriedade é da gente, então a gente cede para a empresa e não é de propriedade da empresa. A privacidade dos dados, né, que tem a ver com relação a vazamentos e acesso a informações indevidamente. Validade dos dados, que tem a ver com a veracidade dos dados e corretude e equidade dos algoritmos usados na análise. Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho melhor esses fatores. E é importante, antes da gente ir passo a passo, né, embora a gente tenha a necessidade de categorizá-los, eles não são completamente separados, eles se conversam em muitos momentos, né, eles se entrelaçam, na medida que um conceito, por exemplo, de privacidade pode ser afetado pelo senso controverso de propriedade de dados, pela validade dos dados usados ou até pela corretude ou imparcialidade dos algoritmos de aprendizado de máquina aplicados nas suas análises. Então, esses fatores todos que eu comentei, eles precisam ser entendidos em conjunto. Eles têm diferenças entre eles, mas eles precisam ser entendidos em conjunto porque eles têm alta dependência. Interdependência. Então, vamos lá, propriedade de dados. A propriedade de dados bem qualificados é algo que representa também valor direto e monetizável sobre esses tipos de ativo, né? Então, quando a gente tem uma capacidade de bem gerenciar, né, e de ter dados de boa qualidade, muitas vezes, pensando nas organizações, isso pode ter algum valor monetário. Então, a empresa, né, ela precisa entender que, embora ela consiga ter algum uso monetário, né, que ela vá se beneficiar, a propriedade dos dados está em quem forneceu esses dados, né? Então, sempre lembrar esse tipo de coisa. A coleta de dados na internet é fácil de ser feita e normalmente é inofensiva. A gente acaba cedendo há uma necessidade do próprio, se a gente quiser usar uma plataforma, a gente vai ter que ceder dados, né? Mas o uso e a falta de proteção e controle podem ser desastrosos, né? Que aí a gente tem a propriedade, a gente cede ou transfere alguma parte e é necessário haver, então, uma preocupação em como isso vai ser mantido, né? O segundo ponto, a privacidade e proteção dos dados, é importante, eu já comentei na aula anterior, né? Mas a ideia de que a gente tenha a privacidade por design, tá? Ou seja, quando do projeto de governança de dados se pense a respeito da questão da privacidade e da proteção dos dados. A ideia, então, de que aspectos de privacidade e segurança dos dados sejam parte constituinte da solução dos sistemas desde o início, ou seja, by design, por desenho, por concepção. Novo slide com o título Privacidade por Projeto. Abaixo, uma imagem de fundo amarelo contém, à direita, um esquema circular formado por 7 caixas de texto interligadas por setas.
em sentido horário são respeito ao usuário, proativa e não reativa, preventiva e não corretiva, embutida e default nos projetos. Ciclo completo, ponto a ponto, transparência e várias visões envolvidas. No centro do círculo, a informação, Privacy by Design. Ao lado do item Várias visões envolvidas, há uma seta voltada para a esquerda em direção a uma caixa de texto azul com a inscrição Equipe, sobre a qual há pictogramas de 3 pessoas lado a lado. Na parte inferior da caixa, outra seta azul para baixo indica os tópicos. GD, Gestão e Governança. DS, Cientistas de dados, analistas, advogados. Fonte, Barbieri, 2020, página 183. Bom, então aqui a gente tem os aspectos que são importantes da gente garantir uma privacidade by design, né? Então, primeiro ponto, respeito ao usuário, ter uma postura proativa e não reativa, né? Então, especialmente quando a gente está falando de monitoramento de riscos, inseguranças, né? Então, a gente tem que ter uma postura proativa e não esperar que as coisas aconteçam. Uma atitude também preventiva e não corretiva. A privacidade por desenho, ela precisa estar embutida default, ou seja, padrão nos projetos, em todos os projetos. Então, essa questão da privacidade e da segurança tem que ser pensada desde a concepção. É preciso fazer a gestão do ciclo completo, ponto a ponto das informações, quando ela entra, né? Então, os dados e as informações entram no sistema, você precisa ter o controle de todo esse caminho que ele faz até essa informação ser usada por um setor ou por vários setores, e até ela ser extinta. É importante ter transparência nas ações e resultados. Isso está diretamente ligado a aspectos de governança corporativa e governança de TI e também pela legislação, pela LGPD e pela GDPR, há necessidade disso. E também pelo fato de ser algo bastante complexo, há necessidade de ter uma equipe multidisciplinar ou com diferentes expertises e diferentes experiências para que você consiga ter um bom desenho, por um bom desenho da privacidade no projeto, tá? E, obviamente, a gente, então, precisa considerar no conjunto, né, da equipe os vários tipos de profissionais, né? Então, é necessário fazer a governança de dados e a gente vai contar com cientistas de dados, analistas, advogados, né? Porque a questão ética, como eu comentei, a legislação suporta, ela pode ajudar a balizar. A religião os valores, né, independente né, de qual credo se professe, mas os valores mais universais e de direitos são considerados na hora da gente entender e sempre lembrar do conceito de fairness que eu comentei anteriormente, tá? Bom, com relação à privacidade e proteção, alguns cuidados devem ser observados com relação à proteção da privacidade com a chegada do Big Data e a ciência de dados, tá? Isso são aspectos que estão diretamente ligados, não só, né, mas começaram a ser muito discutidos e falados muito em função da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, que garante o anonimato e a privacidade, enfim. A gente, então, tem o acontecimento da quebra de anonimato por informações parciais, então são informações que são vazadas, elas não são vazadas por completo, mas mesmo tendo apenas parte das informações, já é possível deduzir do que se trata. Quebra de anonimato por informações correlacionadas, então você pega uma informação aqui e outra ali, e se você compreende quando foi feito, né, e todo o histórico, é possível entender o que aconteceu e entender do que do que se tratava essa informação, que pessoa que era, que evento que aconteceu, né? Isso tudo
é uma vulnerabilidade, né, que a gente pode ter, que pode ter implicações legais e também reputacionais da empresa e, obviamente, o risco do desacordo com a legislação. A abordagem do direito ao anonimato é algo complexo e os cuidados adotados na preservação de certas informações pessoais podem não ser suficientes. Nesse ponto, é importante a gente também entender que gastos com segurança, né, e vulnerabilidades, muitas vezes as empresas acabam dando menos ênfase, né, porque é o tipo de gasto que a gente não vai conseguir verificar a efetividade ou ter compensado gastar aquilo cotidianamente. Vai acontecer quando um evento muito não esperado acontece e você tem capacidade ou evita que algo que aconteceu com várias empresas não aconteça com você. No entanto, mais uma vez, isso é uma coisa que, pela legislação e também pelo cenário que a gente vive, né, das demandas da sociedade, passa a ser cada vez mais importante das empresas olharem. O outro ponto, né, a validade dos dados e dos algoritmos, aqui é um exemplo clássico, né, a gente está falando de veracidade, validade de dados dos algoritmos, de veracidade, de conseguir representar algo que é verídico. Os exemplos o que a gente chama, né, de fake news ou de deepfake, que tem então uma capacidade de criar informações e criar inclusive falas das pessoas com deepfake que elas nunca proferiram. Então isso é um efeito muito, muito perigoso, né, para a dinâmica da vida, né, das pessoas. Algoritmos e sua equidade, então cada vez mais decisões importantes para o cliente são feitas de forma automatizada, cada vez mais a gente usa, né, de ferramentas automatizadas que vão decidir muitas coisas a respeito da nossa vida enquanto consumidores. Por exemplo, pode ser que o algoritmo que decida se você é bom ou mau pagador em algum tipo de análise para você, se você tem interesse, por exemplo, em adquirir um financiamento ou uma casa ou alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser que o algoritmo, pode ser que ele não seja o único critério, mas que passe por ele, e se ele, por trás do algoritmo, né, existe toda uma construção, entender se aquilo tem como base ou respeitou o conceito de fairness que a gente falou lá da ética, né? Então, é muito importante ter cuidado com os dados propriamente ditos e com os algoritmos. Com relação aos dados, né, é importante a gente lembrar da qualidade estrutural dos dados. O que é isso, né? Você ter um cuidado na gestão dos dados para você não invalidá-los ou torná-los pouco confiáveis ou inúteis, né? Então, a gente pode fazer profiling ou cleansing. Profiling seria você analisar a origem do dado, a qualidade do dado, para que você consiga tomar decisões tendo certeza que aquilo está calcado, está baseado em algo que é confiável. Enriquecimento e homogeneização de dados são técnicas aplicadas objetivando a eliminação de erros e a busca da completude de dados. Então, nesse contexto, a ideia de que para a gente usar dados, a gente precisa confiar nos dados. Então, há uma necessidade da gente ter uma preocupação em manter bases de dados de qualidade e de confiança. E entender se há qualidade estatística nos dados, se pelos dados, os dados têm capacidade de representar a população toda ou o segmento que você está tentando abordar ou está querendo analisar. Isso é importante. Muitas vezes a gente usa alguns dados para representar uma população que não necessariamente a retrata. E cuidados com os algoritmos. É importante observar que as decisões automáticas feitas pelos algoritmos são derivadas dos modelos escolhidos e dos dados selecionados, né, que a gente insere
para que ele tome a decisão. Entretanto, esses dois componentes são influenciados pelos seus criadores, que carregam uma certa carga de tendências, né? Então, discriminação, distorções, que é, enfim, o ponto de vista ou a vivência daquela pessoa que criou o aplicativo ou o algoritmo, ela não é completamente neutra, né? Por isso que, mais uma vez, a gente, quando vai, enquanto empresa, quando vai conceber um projeto, elaborar uma aplicação, alguma coisa nesse sentido, sempre pensar lá no conceito de fairness, na ética dos dados, para que a gente consiga, e com uma equipe multifuncional, que tenha diferentes perfis, a gente conseguir chegar em critérios que respeitem aspectos éticos, que aí a gente vai ter menos, de partida, a gente vai passar a ter menos aspectos que podem ter implicações negativas no futuro. A gente também tem que olhar para a análise que se faz dos dados. Os próprios dados precisam ter qualidade, integridade, veracidade, a forma como foram coletados, né? Mas é importante entender que as análises também precisam levar em consideração aspectos éticos. É importante considerar que existem algoritmos ainda mal ajustados, ou seja, que dão soluções que não necessariamente são as melhores ou que tiveram uma interpretação ruim, e carentes de refinamentos de modelos, dados, qualidades e processos. Por isso, podem causar embaraços e levar às avaliações precipitadas e errôneas. As organizações, então, devem ser muito rigorosas no uso de algoritmos e modelos em seus processos. Para a gente finalizar, né, é importante, neste ponto, né, entender que essa é uma implicação que tem efeito na gestão e também a capacidade da empresa tomar decisões baseadas em informações éticas e confiáveis, e também com relação ao impacto que isso tem na vida das pessoas, porque cada vez mais a gente interage com a tecnologia decide muita coisa pela gente. Então, é bastante importante, quando a gente está falando de governança de TI, quando a gente está falando de governança de dados, lembrar da questão da ética nos dados, quando da coleta e quando do uso de algoritmos e da análise que esses algoritmos fazem. É isso, né? A gente finaliza essa questão. Na semana seguinte, a gente vai ter ainda uma outra aula que fala do tema, mas nessa semana a gente esgota por aqui. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Elisa Amaral. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.